Olá, muito bom dia. Meu nome é Eduardo e eu vou falar muito de Jesus nesse canal. Seja bem-vindo ao canal Cross Station. Bom, esse vídeo é sobre como criar um relacionamento com Jesus. E, primeiramente, quem é Jesus? Jesus é o filho, a parte filho de Deus. Existe a Trindade. E Deus se revelou aqui na Terra como Jesus. Em vez de chegar como um príncipe, um rei, ele chegou como um homem de Nazaré, que era tipo um Rio de Janeiro de lá. E bem nessa época ele acabou sendo crucificado e morreu pelos nossos pecados. Então, se você encontrou Jesus de alguma forma, você já está perdoado de todos os seus pecados, atemporalmente. Tipo, os pecados que você vai cometer já foram perdoados. Eu vou explicar isso aí mais tarde. Me sentando assim, eu me sinto aquela imagem do Ida lá de Boku no Hero. E já vamos tirar duas dúvidas daí. Então quer dizer que Jesus morreu pelos seus pecados e de todos os seres humanos da Terra. Como criar um relacionamento com ele? Porque Jesus é Deus ao mesmo tempo. Você primeiramente precisa entender que ele é um amigo. Ele não é um chefe, ele não é um patrão, ele não é um tirano, ele é amigo. Tanto que ele andava com prostitutas e também com coletores, que era um emprego muito controverso daquela época. E enquanto Jesus andava, ele curou pessoas e nós cristãos temos esse poder que ele deixou na terra. Na parte da Bíblia, ele fala que ele deixou o Espírito Santo na terra pra gente. O Espírito Santo é a terceira e a última parte de Deus, que é uma trindade, é um triângulo. O Espírito Santo, ele é o agir de Deus aqui na terra como Espírito. Todos nós temos o Espírito. Deus criou um para ele. O Espírito Santo geralmente é representado como uma pomba, mas a forma dele não importa muito não, já que a gente nem consegue ver. O Espírito Santo, ele nos deu dons do Espírito Santo também. De vez em quando um cristão está um relacionamento muito bom com Deus e já está muito disciplinado, ele acaba ganhando dons do Espírito Santo, tantos como cura, falar em línguas, expulsar espíritos, etc. Então, se você encontrou Jesus ou ele está te puxando de alguma forma, primeiramente você tem que fazer uma coisa que fazem desde os tempos passados, a oração. Para conhecer Jesus, você pode orar. Orar é uma forma complicada de comunicação, porque nem eu tenho a resposta. Pastores já estudaram a oração e não conseguiram a definição do que era. A oração, para mim, eu, Eduardo Barbosa, digo que é uma conversa. É uma conversa entre Deus e você de uma maneira que só Ele consegue entender. Por exemplo, se você orar pedindo um simples lanche nesse dia, se você quer um lanche, Ele pode te dar, porque Ele é Pai, Ele diz isso na Bíblia. Mas se você orar também pedindo perdão, Ele vai te perdoar, está na Bíblia. E se você orar querendo desabafar com ele, porque não tem ninguém para você desabafar, ninguém que vai te entender de verdade, ele vai ouvir e ele falou que te entende ainda, tá na Bíblia. Então, o que eu disse é isso, Deus é um amigo. Ele já te conhece de todas as coisas, ele te conhece desde quando você nasceu, desde quando você era informe no ventre da sua mãe, desde quando você tinha 3 anos, ele viu tudo, ele vê tudo que tem na Terra. Então é claro que ele sabe das suas fraquezas, das suas forças, das suas habilidades, das suas decepções. Para criar um relacionamento com Jesus, você tem que também, como Paulo diz, de maneira bem forte, crucificar a si mesmo. O que ele quis dizer com isso? Não é para você subir numa cruz, não, assim, entendeu? É uma coisada, não. É para você desistir de algumas coisas e deixar para trás. Vamos fazer um cenário. Tem um rapaz cristão que voltou para Jesus após anos. Ele vai ter que restabelecer esse relacionamento. Ele vai crucificar o seu eu, crucificar a sua carne. Porque, como eu disse, nós temos espíritos, nós temos a nossa alma, nós temos a nossa essência. E tem a carne, que é o nosso corpo aqui na Terra. A nossa carne, ela quer comer, ela quer paquerar, ela quer sentir raiva. Porque, bem lá no começo do mundo, aconteceram certos eventos que deram para essa carne uma certa impureza. Não quero dizer que nós somos impuros porque Deus já nos purificou, mas Ele deixou essa dificuldade
que aconteceu no Jardim do Éden para a gente viver aqui na Terra. Crucificando o seu eu, esse rapaz teve que deixar, por exemplo, drogas, bebida, coisas que o viciavam, coisas que faziam mal para o seu relacionamento com Deus. Porque no relacionamento você tem que respeitar o outro lado também. E Deus quer ser respeitado, Ele quer ser adorado, Ele gosta quando você adora Ele gosta quando você ora, Ele te ama. E Ele te respeita, por exemplo. Ele respeita o seu corpo, ele respeita as coisas que ele tem que respeitar, como sua alma, seu espírito. Ele nunca vai te jogar no inferno do nada. Mas ele também vai pedir para você fazer coisas como: larga essa série, deixe esse hábito para trás e vai indo. E o bom é que ele vai trazendo coisas novas. Essa é uma ótima parte do relacionamento com Deus. Ele vem trazendo coisas novas. Você não só vai perder as coisas e tudo vai ficar chato, não. A segunda coisa para criar um relacionamento com Jesus, que é Deus, é a adoração. Você tem que aprender a adorar. Adorar é a coisa que a gente vai fazer quando a gente for para Nova Jerusalém, ou o céu. No céu a gente vai viver a adoração com os anjos, que é melhor que o inferno, e a melhor coisa também, estar conectado com a fonte de todo o bem, de toda a pureza, que deixa sua alma cheia. É tipo você nunca mais sentir fome, sabe? E a adoração é uma coisa incrível. Eu tive momentos incríveis com a adoração. Chorei, gritei, desabafei. E eu recomendo muito. Por exemplo, no momento de oração você começa a adorar, como fazem no culto. A terceira coisa para você ter um relacionamento com Deus, além de crucificar a sua carne, orar e adorar, é você buscar o seu chamado. O seu chamado é basicamente o que Deus quer para você. Porque você não vai só se converter e ficar na igreja, quieto na sua, não. Deus quer que você haja de uma maneira incrível aqui na Terra. Bom, ele basicamente vê a gente como discípulo. Como assim? Eduardo, como assim? Ele quer que a gente haja como aqueles discípulos que ele teve no passado, tendo que morrer por ele? Sim, ele quer. Mas ele não vai do nada assim mandar você para uma missão que você vai morrer, entendeu? Não. Ele tem um chamado para você que, por exemplo, o Eli Soares tem um chamado para ser levita, que é basicamente ser músico para Deus. Existem desenhistas que têm chamado de Jesus, existem soldados que têm chamado de Jesus, existem youtubers que têm chamado de Jesus. Deus, ele se adapta às próprias profissões que a gente vai montando. Então tem chamado para bombeiro, tem chamado que você pode acabar sendo um pedreiro, você pode acabar sendo um empresário, um milionário, um bilionário, um trilionário, e vai indo. Mas é tudo não para sua glória, entendeu? Ele não é um presente que isso aí, seu chamado. Seu chamado é para a glória dele. E isso é o melhor, porque é basicamente uma adoração simultânea. Exemplo, eu sou vou dar um exemplo, um policial que foi chamado por Deus para ser policial. De alguma forma, Deus vai colocar uma forma dele espalhar o evangelho por meio daquela profissão. Isso é uma maravilha, porque é uma adoração mútua, entendeu? E agora a última coisa que eu vou falar nesse vídeo é a congregação. Os americanos chamam de service, de church, de worship. E eu gosto de chamar de congregação, porque é basicamente... Tá até na Bíblia, eu vou colocar aqui assim. Deus, ele gosta muito mesmo. Tipo, ele fala, isso é legal pra caramba. Ele gosta muito quando se juntam 2 ou mais para adorar o nome dele, para falar sobre ele, para orar. Por exemplo, os cultos das igrejas. Não dá pra você, ser sincero, tá? Não dá pra você ser cristão e não ir à igreja. O cristão de verdade, como eu disse, sacrifica a sua própria carne. E não ir à igreja é um desejo da carne. Quando você começa a, como eu disse, o tema desse vídeo, tem um relacionamento com Jesus, você vai mudando com o tempo. Você não continua o mesmo. Ele fala na Bíblia que ele faz algo novo em nossa mente, que ele renova a nossa mente. Pro bem, não pro mal. Como eu disse, a congregação é uma coisa muito importante. Não é por obrigação também, você tem que ter o desejo. Mas como que eu ganho esse desejo? Você primeiramente tem que construir o relacionamento com ele em sua casa, sozinho, para depois você ir à igreja.
Mas isso é na situação só se você não gostar de igreja, que você vai com o tempo. Mas se você já nasceu na igreja, continua na igreja. Já é uma benção. A congregação, ela é quando dois ou mais, como eu disse, quando dois ou mais adoram ao Senhor. Isso gera um favor dele em nossa vida gigante. Cultos, células, monte, não falte nenhum. Toda oportunidade de orar, adorar e focar em nosso Deus é uma dádiva. Não evite a igreja. A igreja é uma maravilha. Não dá para ser cristão e não é igreja. A última coisa que eu queria falar aqui antes de encerrar o vídeo, que esse vídeo é sem roteiro, só que vai ter vários cortes, que tá bem longo, é que Deus é amigo. Deus é amigo, ele te ama demais. E ele tem uma paciência gigante. A paciência dele é eternidade, sabe? Ele é eterno. Então ele vai esperar você se decidir. Mas quando você entrar, ele vai querer te disciplinar. Aceite essa disciplina. Tanto que, não, como ele disse para os discípulos, não se preocupem com o que vão vestir, comer, falar ou usar. Entendeu? Ele mandou os discípulos, para você ter ideia, ele mandou os discípulos irem sem nada, sem nem cinto. Entendeu? Então eles foram e, nossa, foram cuidados com veemência por Jesus. Então Jesus vai cuidar de você, ele vai te confortar, ele vai te amar. Mas ele também vai te disciplinar, porque ele sabe que é o melhor para você. Ter um relacionamento com Deus não é só você ir para a igreja ou você curar ou falar em os roda, ficar no repeté assim, entendeu? É você entrar em conexão com o Criador. E isso é uma dádiva. Esse vídeo foi feito para as pessoas que tinham essa dúvida, tanto pessoas que já estão na igreja há anos, como pessoas que foram puxadas agora. E uma duvidazinha que eu queria tirar antes de terminar o vídeo também e as pessoas que nunca ouviram falar de Deus nem Jesus? Por exemplo, um índio numa como é que fala? Numa sociedade que não tem isso, entendeu? Que nunca teve isso, isolada. Deus vai julgar cada um individualmente. Ele não vai falar inferno, céu, inferno, céu, inferno, céu. Não. Ele vai julgar cada um individualmente. Então, por exemplo, esse índio de uma tribo isolada, Deus vai julgar ele de uma maneira certa e específica. A pessoa teve uma conexão. Tipo, tem uma coisa maior que eu. Tem uma coisa maior que eu que manda em tudo e eu tenho que ficar na linha aqui, tenho que agir bem, eu vou ficar de boa. Se a pessoa for assim, ela vai pro céu direto. Mas como eu disse, cada um vai ser julgado individualmente.